Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação da Zenete Rodrigues. Vamos lá, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Peraí. Assim, tá ótimo. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Você tem meditado na palavra? Não, todo dia eu leio, eu abro a Bíblia, eu tiro um versículo, eu falo um versículo. Tem muitas pessoas que abrem a Bíblia na estante, fica até amarela a página no Salmo 91, ou no Salmo 27. Não tem efeito algum, é um livro aberto. Mas Vocês veem que ela está falando sempre da palavra, que é a Bíblia. Né? Em nenhum momento ela falou da palavra que é Yahushua. Então, vamos ver aqui, amados, sinônimos de meditar. Que ela está falando de meditar, mas a escritura, nós temos que pesquisar, que é examinar, pesquisar, investigar, avaliar, né? Então aqui, ó, sinônimo de meditar. Vamos ver. Porque o problema é que as pessoas, elas pegam e leem a Bíblia como atos religiosos. Ela lê. Veja, estudar. Então vocês vejam que é o mesmo sinônimo, estudar de examinar, olha. Aprender, educar-se, entender, ilustrar-se, instruir-se, preparar-se, compreender. Consultar, decorar, gravar, guardar, memorizar. Ensaiar, exercitar, praticar, treinar. Aí aqui, ó, de análise, ó, analisar, averiguar, examinar, tá vendo? Tudo são sinônimos de estudar, ó. Explorar, investigar, observar, prescrutar, pesquisar, vigiar. Aqui é refletir, debater, discutir, ensaiar, indagar, meditar, pensar, planejar, refletir, simular, tratar, versar. Então vocês vejam, vamos botar aqui de novo no meditar. Planejar, ensaiar, projetar, discorrer, refletir, pensar, contemplar, cuidar. Então vocês vejam que a palavra meditar, banzar, imaginar, amadurecer, examinar, veja, examinar. Então vocês vejam que meditar também é examinar. Só que eles falam de meditar, de você pensar na Bíblia, que é a palavra, de você ler e pensar no que você leu. Só que o examinar aqui, o meditar, é você pesquisar, é você ler a escritura minuciosamente e pegar todos os detalhes e ver em várias versões, tá certo? Como a gente viu aqui em Juízes, olha. Porque a verdade é esse aqui, ó. Pão de cevada torrado. Ó, torrado. Aqui já tá só pão de cevada. Por quê? Porque as pessoas estão acordando, muitos estão acordando e estão começando a meditar, a examinar, a pesquisar. Então, a pessoa lê aqui vai ver o quê? Ah, uma pessoa tipo morena, uma pessoa branca, só que aqui tá torrado. Por que um está torrado e outro não? Porque eles tiraram o torrado. Por isso, a importância da gente sempre estar pesquisando várias versões e a gente vê, comparar o pão de cevada, como a gente fez, né? Pão de cevada você vê que é mais clarinho e o pão de cevada torrado que é preto. Tá certo? Então vocês vejam que isso é examinar. Mas as pessoas, elas meditam, mas meditar tipo assim. Porque a palavra, ela diz isso assim, a Bíblia diz não sei o que, eles acham que isso é meditar. Eles acham que meditar é você ler a Bíblia e orar, você está meditando. Não é. Meditar é no sentido de você pesquisar minuciosamente, você investigar minuciosamente cada detalhe. Você está lendo um capítulo? Então, vamos lá, vamos ver aqui. A Ur dos Caldeus. Vamos ver aqui onde é Ur dos Caldeus. E a pessoa pegar e ver assim, mapa, Ur dos Caldeus, onde fica Ur dos Caldeus? Para a pessoa se inteirar do que está acontecendo, sabe, de tudo. A escritura é isso, amados, a gente examinar minuciosamente a escritura. Só que o problema é que as pessoas só leem. E quando lê,
E quando lê versículo isolado. Então as pessoas lêem a Bíblia, não a Escritura. E por isso que as pessoas não conseguem se libertar do sistema. Por quê? Porque as pessoas estão lendo a Bíblia, não a Escritura, que é a palavra. Porque Yahushua é a palavra. Tá? E quando a gente lê a Escritura que Yahushua deixou, e a gente crendo que ele é a palavra, o próprio Espírito nos guia toda a verdade. Ele nos orienta e nos mostra no Espírito o que a Escritura está dizendo. Porque a Escritura é no Espírito, a Bíblia é no físico. Tá certo? Então vamos continuar. Quando você pega o Salmo 91, declara na sua vida, ocupando o seu lugar, ocupando a verdade que é o seu direito. Bate assim no seu peito. Diga, é o meu direito. A palavra de Deus tem riquezas para mim. A palavra de Deus tem cura para mim. A palavra de Deus verdadeiramente me diz quem eu sou, quem eu posso e como caminhar todos os dias. Vocês vejam que ela está falando da palavra de Deus, que é a Bíblia. Em nenhum momento ela falou a palavra que é Yahushua. Então vocês vejam, e mandando repetir, e sendo que o próprio Yahushua disse, não useis de vãs repetições, como fazem os hipócritas. Então vocês estão vendo que está totalmente contrário do que está na Escritura. Mas por que ela manda repetir? Para ficar cravado na mente da pessoa de que a palavra de Deus é a Bíblia. Então as pessoas, elas não vão falar que a palavra é Yahushua. Não vão. Mas que a gente fala, não, mas a palavra é Yahushua. Não, a palavra é Jesus, mas a Bíblia é a palavra. Porque as pessoas não vão se ligar de que a palavra é no Espírito. E Yahushua é a palavra no Espírito. Mas as pessoas estão no físico. Vamos continuar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Nós precisamos parar de ouvir. Nós precisamos receber o nosso Espírito. Eu tenho ensinado nos seminários. Às vezes eu acredito que a gente dá bem uns 500 glória a Deus em 3 dias. Porque eu coloco... Vocês vejam, ela falou, eu tenho ensinado nos seminários. A Escritura é bem clara. De novo aqui, ó. Em cadê? 1 João 2. Olha. Você vê que foge totalmente da Escritura. Porque aí os outros falam assim, mas o que você está fazendo aqui então? Falando de Yahushua. Eu estou orientando, guiando as ovelhas para sair de dentro da religião, sair para fora e ir para Yahushua. Esse é o meu trabalho. Eu não sou pastora, eu não estou fazendo trabalho de pastora. Eu estou fazendo um trabalho de avisar as pessoas que a religião é a porta larga, é a porta da morte, é a porta do engano, e que Yahushua é o caminho que nos leva ao Pai. Então, a minha função aqui, nesse canal, é que as pessoas entendam que o caminho é no Espírito, é Yahushua, que elas vão para o Espírito. Que elas vão para Yahushua, que é o Espírito, que está no Espírito. Então, Yahushua, ele é o caminho que nos leva ao Pai. A partir do momento que a pessoa vai para Yahushua, Yahushua leva ao Pai, o Pai nos enche do Espírito, acabou. Tá? E aí, quando o Pai enche do Espírito, está dizendo aqui, amado, ó, estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. A unção que vós recebeste dele, ou seja, o Espírito, que tem outras versões que está o Espírito, que recebeste dele, fica em vós, e não tende necessidade de que alguém vos ensine. A partir do momento que a pessoa vai para o caminho que é Yahushua, e Yahushua leva ao Pai, e o Pai nos enche do Espírito, não há mais necessidade que ninguém vos ensine. Por quê? Porque como a unção, o Espírito, vos ensina todas as coisas, é verdadeiro, e não é mentira. Como ela... A unção está falando, mas é o Espírito, vos ensinou, assim nele permanecereis. Então vocês vejam, é o Espírito que nos guia toda a verdade. E o próprio Yahushua disse isso. Eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade.
Então, não precisa mais de ninguém ensinar. Então, aqui, eu não estou ensinando. O que eu estou fazendo aqui é mostrando às pessoas que o caminho da religião é a porta larga, é a porta da perdição, e que a pessoa tem que sair para fora da religião e ir para Yahusha, porque ele está do lado de fora. Essa é a função. Essa é a minha função do meu canal. É direcionar a pessoa para o caminho que é Yahusha. A partir do momento que a pessoa entende e crê que é o templo e que aceita Yahusha, o sacrifício dele, e que vá para o caminho que é Yahusha, o próprio Yahusha, o trabalho dele é levar o Pai. Porque é ele que nos leva ao Pai. Ninguém mais pode levar ao Pai, somente Yahusha nos leva ao Pai. Então, a partir do momento que a gente vai ao Pai, o Pai nos ensina todas as coisas, porque o Pai é o Espírito, é Ele que nos enche do Espírito. Veja. Ó, 1 João, vamos botar aqui. Vocês verem que aqui está falando do Espírito. A unção, eles botaram unção, mas é o Espírito. 1 João 2, 27. Mas sobre vocês, Yahusha tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeça aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Yahusha. Você vê que a gente tem que estar no Espírito e em Yahusha. Então, vocês vejam bem. Tá certo? Então, o Espírito nos ensina todas as coisas. Então, a partir do momento em que a pessoa entende a mensagem, que o caminho da religião é a porta larga, é a porta da perdição, que a pessoa tem que sair para fora e ir para Yahusha, e Yahusha leva ao Pai, aí é o Espírito que nos ensina. Não há mais necessidade de eu ensinar nada. Não há necessidade de ninguém ensinar nada. E aí o que ela está falando aqui está contra a palavra, porque ela ensina nos congressos. Vocês veem que as pessoas ficam anos e anos na religião, no templo físico, e nada sabe, nada aprende. Eu fiquei 46 anos no engano da religião, não sabia nada. Depois que eu saí e fui para o caminho que é Yahusha, Yahusha me levou ao Pai, aí eu aprendi tantas coisas que tem hora que a gente aprende uma coisa, com pouco vem outra informação nova e vem outra informação, a gente não está nem digerindo uma direita, lá vem outra informação. Por quê? Porque é o Espírito que nos guia a verdade, e ele nos traz à tona tudo que foi ocultado. Isso que é revelação, é trazer o que foi escondido, o que foi ocultado de nós, do nosso antepassado, da nossa história. Não é a revelação que tem no tempo físico. Eis que eu, Senhor, vos falo, que você vai ter uma casa, que o Senhor vai te dar um marido, que você isso. Vocês vejam que é tudo no físico. Eles não falam nada no espírito, nem essas revelações, essas profetadas aí que eles falam, essas profecias mentirosas, vocês vejam que é tudo no físico, não tem nada no espírito. Vamos continuar. Todo mundo vai dizer glória a Deus. Quando você diz glória a Deus, você está dizendo, está selado, eu estou guardado, a glória de Deus está sobre mim. O mal não pode me ver, porque a glória de Deus está sobre a minha vida. Por isso eu posso dizer, eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor. Sim, eu sou mais que vencedor. Vocês vejam que ela está falando de ler a Bíblia, de meditar na Bíblia, na palavra, que ela fala a palavra, mas a palavra é a Bíblia. Mas agora ela está falando um versículo isolado, eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor. Mas o mais que vencedor que o apóstolo está falando aqui, amados, olha isso, gente, que absurdo. Eu não sei por que está vindo isso. Eu não sei. Por que está vindo essas pragas desses comerciais aqui? Então vocês vejam bem, eu acho que é Romanos 8. Veja. Eu acho que é 8. Ah, sim. Veja. Vamos por aqui.
Olha, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Yahweh? É Yahweh quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Yahushua quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Yahweh, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Yahushua? Veja bem, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Vocês vejam que ela falou assim, sou mais que vencedor, sou mais que vencedor. Ela falou, sou mais que vencedor, né? Então vocês vejam bem. Só que aqui está, mas em todas estas coisas são mais que vencedores, por aquele que nos amou. Em todas estas coisas, quais coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aí aqui continua, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem altura alguma, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Yahweh que está em Yahushua, nosso Senhor. Então vocês vejam que aqui, são mais que vencedores é o quê? Na tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Mas o sistema diz, são mais que vencedores em quê? Para a gente ter os bens dessa terra. Para a gente ter vitória nessa vida temporal. Mas aqui está falando da vitória, que é a morte. Porque a vitória na Escritura é a morte, amados. Tanto que quem vai herdar a vida eterna é aquele que foi fiel, que perseverou até o fim. Ao vencedor, aquele que permaneceu até o fim, darei a coroa da vida. Tem que permanecer no Pai e no Filho até o fim. No Espírito. Então vocês vejam que são mais que vencedores na tribulação, na angústia, não é? São mais que vencedores, então eu posso ter carro, então eu posso ter casa, não é isso. A Escritura diz, são mais que vencedores na tribulação, na angústia, na perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. São mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então é assim que está na Escritura. Mas ela aqui está botando versículos isolados de novo, tá certo? E falando são mais que vencedor em quê? Vamos ver. Vencedor! Romanos 8:31. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, acerca dessas coisas, vocês vejam que ela falou em Romanos 8, né? Então aqui, ó, vocês vejam que ela está falando de examinar, de pesquisar a Bíblia, mas ela mesma está falando um versículo isolado. Olha, cadê? Que diremos, pois, estas coisas? Se Yahweh é por nós, quem será contra nós? Mas quais coisas? Está falando? Que diremos, pois, estas coisas? Aí aqui, se Yahweh é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Todas as coisas o quê? Do Espírito. Tá certo? Então, quem tentará acusação contra os escolhidos de Yahweh? É Yahweh quem justifica. Por que Yahweh justifica? Porque a gente está no Pai e no Filho, então ele nos justifica. Quem é que condena? Pois é Yahushua que morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Yahweh e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Yahushua? Ou seja, essas coisas que ele está falando é do amor de Yahushua, tá certo? Então, veja, essas coisas aqui, ó, que dirão pois estas coisas? Se Yahweh por nós, quem será contra nós? Então, vocês vejam quais são as coisas que ele está falando aqui? Quais? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Tanto é que aqui, ó, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, vocês vejam que a coisa aqui são as tribulações,
Não a tribulação dessa vida temporal, o problema físico dessa vida temporal, mas a tribulação da gente estar em Yahushua. Nós seremos atribulados, angustiados, perseguidos, passaremos fome, nudez, perigo ou espada. Então vocês vejam que nós somos mais que vencedores nisso aqui. Essas coisas aqui nós somos mais que vencedores. Em todas essas coisas também, que está falando aqui, quais são as coisas? Está aqui de novo, ó. Mas a Zenete está falando o quê? Quais são as coisas que ela vai falar? Quais são as coisas? Por que você vive debaixo de medo? Viu? As coisas que ela está falando são os problemas cotidianos. São os problemas cotidianos. Não está falando das coisas que é morte, tribulação, nudez, espada, perseguição, angústia. E você está no espírito. Não é isso que ela está falando. Ela está falando da tribulação, dos problemas cotidianos que cada um passa, que não é somente evangélico que passa. Não é somente evangélico que fica doente. Não é somente evangélico que perde pessoas, entes queridos. Não é somente evangélico que fica desempregado. Mas eles pegam esse problema cotidiano e falam que está na prova. Mas as pessoas que não são evangélicas não estão na prova? Então vocês vejam que a Escritura, quando fala da prova, de provação, tribulação, ele fala no espírito, da pessoa estar no espírito, não é no físico. Por isso que eu digo, a Escritura é no espírito, a Bíblia é no físico. Por que você vive nessa aflição? Por que o medo do amanhã? Por que o medo de nada dar certo? Meu Deus, os empregos, meu Deus, está sendo mandado embora. Quantas pessoas desempregadas? Hoje eu vou para o trabalho. Ai, meu Deus, será que o dia está acabando? Será que eu sou o próximo? Será que eu vou ser mandado embora? O que eu vou fazer? Eu tenho conta para pagar. Eu tenho família. Eu tenho tudo. Eu acabei de comprar um carro. Meu Deus. Então vocês vejam que ela está botando tudo problema físico. Né? A pessoa tem medo de perder o emprego. Por quê? Então a pessoa tipo, somente os evangélicos que perdem emprego. Então as pessoas que não são evangélicas que perdem emprego não tem conta para pagar. Vocês vejam que hoje não entra mais na minha cabeça isso. Não consigo entender isso como provação. Meu apartamento, ai meu Deus, é como se nós estivéssemos dentro, né, de um rio profundo e você dando o último suspiro. Você anda em cima do medo, acreditando que você é o próximo, como você deveria pegar a palavra do Senhor e dizendo: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Se essa porta fechar, Deus vai abrir outra melhor para mim. Essa é a posição de quem vive a... Veja, vocês vejam que ela está falando tudo assim, a palavra que é a Bíblia, e eles botam a Bíblia exclusiva dos evangélicos. Então tudo que está na Bíblia vai se cumprir para os evangélicos, a salvação é para os evangélicos, e sendo que na verdade Yahushua não morreu para nenhuma religião. Yahushua morreu para toda a humanidade, para aquele que crê nele e vai nele que é o caminho. Entende? Porque a salvação não está no tempo físico, a salvação não está numa religião, a salvação está em Yahushua, porque ele que nos salva. Ele é o nosso Salvador. Então vocês vejam que as pessoas aqui falam: não, Jesus Cristo é o Senhor, ele é Salvador, ele é o nosso Salvador. Mas na verdade nem o Jesus Cristo aqui que eles creem é o Salvador. Por quê? Porque as pessoas precisam de ir num templo, ouvir um líder religioso e numa religião. Então, na verdade, o salvador desses aqui é a religião. E a religião não salva ninguém. Quem salva é Yahushua. Tanto é verdade que até a cruz eles engrandecem. Bendita a cruz, como a Ana Paula Valadão uma vez. Ela falou: bendita a cruz da minha vida. Ou seja, é a cruz que liberta, não é Yahushua que liberta, é a cruz. Então vocês vejam que eles dependem de tudo físico.
né, para passar para o espírito. E não tem como, amado, porque o que é do espírito é espírito, o que é da carne é carne, o que é do físico é físico. Não tem como passar o físico para o espírito, não tem como passar o espírito para o físico. Impossível. A palavra de Deus. Quem ora a palavra de Deus. Qual tipo de oração que você tem feito? Eu tenho orado, eu tenho pedido para Deus guardar, eu tenho pedido. Ei, começa a orar a palavra. Comece a orar a palavra. Palavra tem promessa, palavra tem vida, palavra tem milagres, palavra tem livramento. Para de se esconder atrás daquilo que você viveu há 30 anos atrás. Então, ore a palavra. Como é que é orar a palavra? Que ela está falando, a oração é um ato físico, de você dobrar o joelho e orar. E aí você tem que repetir a palavra. E sendo que o próprio Yahushua, ele falou, não useis de vãs repetições. Yahushua disse isso em Mateus 6. Quando orares, não seja como os hipócritas, que ficam das praças e nas sinagogas, fazendo longas orações. Não useis de repetições. Mas quando você orar, entre no teu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Seu pai que está em secreto o vê e recompensará publicamente. Ou seja, é entrar no quarto que é no pensamento, no espírito, e falar ao pai, fechar a porta, ou seja, fechar a boca. Não é falar com o físico, mas é falar no espírito. Agora, o orar, que ela está falando, orar a palavra, o orar a palavra na escritura, no espírito, é a gente orar. Ou seja, o que é orar? É falar. É a gente falar a palavra que é Yahushua para outros. Anunciar a palavra Yahushua, o caminho Yahushua para o outro. Porque quando a pessoa entende que Yahushua é o caminho, que Yahushua é a palavra, e a pessoa vai para o caminho que é Yahushua, Yahushua leva ao Pai. Então, orar a palavra é você falar de Yahushua. Não é você pegar a Bíblia, um livro físico, e você pegar e orar. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Entende? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Senhor, então eu creio. Eu posso ter um emprego melhor porque tu me fortalece. Mas não é isso que diz o versículo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas o quê? Enfrentar todas as provações, todas as situações. Tanto que nesse versículo, né, esse versículo isolado, que da Escritura, quando a gente lê a Escritura, o apóstolo Shaul está dizendo, eu sei passar provações, eu sei viver na fome, como na escassez, como sei viver na fartura. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar fome, eu posso viver na fartura, porque quem me fortalece não é circunstância, mas é Yahushua que me fortalece. É isso que o apóstolo está falando. Mas aqueles pegam, oram a Bíblia, pega a Bíblia, ato físico, lê versículos isolados em forma de oração, para poder profetizar, né, segundo eles, bênçãos através da Bíblia. Então, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, mas ele não lê que nós somos mais que vencedores como? Na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, na espada. Somos mais que vencedores. Então, vocês vejam que tudo que ela está falando é físico, até agora ela não falou nada no espírito, e é tudo atos religiosos. Vamos continuar. Eu nasci, eu aconteci. Agora a onda é orfandade. Virou moda agora. Então, eu vou voltar aqui só um pouquinho para a gente dar continuidade no próximo vídeo, que já vai dar 30 minutos. Tá certo, amado? Então, amado, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade. Se inscrevam no canal e acione o sininho para receber notificações. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua. Até a próxima.